Voltamos a conversar com a nossa colega, advogada associada ao nosso escritório, Antônio Vicente Martins e Advogados Associados, a Julise Lemonte. A Julise é advogada e também é psicóloga. E a gente tem conversado durante essa semana sobre o teletrabalho e aspectos relacionados ao teletrabalho, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da psicologia também. Julise, o que é exclusão sociolaboral? Oi, Vicente, tudo bem? A gente tem que pensar a exclusão sociolaboral nesse cenário de pandemia, porque na medida em que o teletrabalho ele é apontado como uma forma de contenção da Covid-19 e há essa adoção massificada da modalidade, muitos trabalhadores que não têm tanto acesso aos dispositivos telemáticos, seja por questões de idade, seja por questões de renda, eles acabam por ser excluídos do mercado de trabalho. Então, muitas empresas já estão optando por cortes de trabalhadores e tendem a cortar justamente esses trabalhadores que não têm acesso aos dispositivos telemáticos ou que têm uma maior dificuldade a se adaptar ao sistema, a entender a nova rotina, os novos fluxos. Então, a gente tem que ter atenção, sim, a isso e pensar, sim, em medidas de evitar que essa exclusão aconteça. Vale lembrar que o próprio Marco Civil da Internet garante como uma diretriz a capacitação ao uso da internet. E falando de uso da internet, existem também muitas regiões que o próprio acesso à internet é mais limitado. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse movimento nesse momento para não incrementar uma desigualdade social que já existe e que pode ainda se tornar muito pior após essa pandemia, por essas questões de que o trabalho está sendo realizado por internet e por meios telemáticos. Eu acho que isso, eu sou quase um excluído sociolaboral, tá, Julise? Pela idade, tá? Pela idade. Mas eu acho que a gente pode até apresentar isso e como uma pauta que o próprio movimento dos trabalhadores deveria se preocupar, de ter e de criar uma pauta de reivindicação junto às empresas, né, para que se tenha efetividade quanto a isso, né, quanto ao aproveitamento desses trabalhadores, que são, eu entendi assim o que está falando, quer dizer, isso tem a ver um pouco com a capacidade das pessoas de aprenderem novas rotinas, né, e também de entenderem essa avalanche tecnológica a que estão submetidos, né, e poder trabalhar com isso. Eu acho que isso é um elemento realmente importante de reflexão e que eu acho que o movimento sindical deveria se preocupar em criar pautas para isso, porque isso pega talvez uma faixa de trabalhadores a partir de 35 anos. O trabalhador que não tiver muita facilidade nesse aprendizado, né, eu não estou nem falando da minha geração aqui, de mais de 55, quase 60 anos, né, que já estamos já quase na terceira idade. Mas eu estou falando mesmo daquele trabalhador de 35, 40 anos que, como a tecnologia, as alterações tecnológicas são muito rápidas, eu acho que até esses trabalhadores eles acabam tendo dificuldade, e acho que isso seria uma pauta importante para o movimento sindical. E, Julise, o que é o tecnoestresse e o que isso tem a ver com essa modalidade de trabalho, do teletrabalho, e quanto isso está afetando a classe trabalhadora? Vicente, o tecnoestresse, ele decorre e aparece numa conjuntura em que o trabalhador ele não tem recursos suficientes para continuar suas atividades de forma saudável. Então, pode ser tanto quando a gente fala em recursos pessoais, quanto até do próprio aparelho. Então, há uma sobrecarga dos processos mentais em decorrência desse trabalho vinculado aos meios telemáticos. Ou seja, quando tu está trabalhando constantemente no computador, no celular, usando aplicativos, é necessário, é exigido um dinamismo maior desse empregado, uma atenção maior. Muitas vezes os empregados estão sendo apresentados a novos sistemas justamente num contexto em que já estão se sentindo sobrecarregados, seja com as crianças em casa, sendo pensando em alternativas para a pandemia, e vem mais essa demanda, que é conseguir regular o tempo e desenvolver as atividades com a mesma precisão pelos novos sistemas e pelos novos meios que estão sendo implementados. Então, a gente tem que olhar para isso, sim, e olhar também que, necessariamente, idosos e essas populações que a gente estava comentando têm maior dificuldade, mas também qualquer trabalhador, quando está constantemente conectado, ele tende a gerar uma exaustão nos processos cognitivos que são mais demandados.
Então, a própria pressão que esse trabalhador está sofrendo, trabalhadores que estão tendo redução de salário, suspensão de contratos e tal, isso também gera esse chamado tecnoestresse. Isso não geraria o tecnoestresse, mas num contexto em que já agravaria diversas pressões, ter que também ser mais dinâmico, ter que se adaptar a novos sistemas, incrementa isso. Então, a pessoa acaba ficando mais sobrecarregada. Agrava. Isso. Entendi. Bom, a gente conversou hoje com a Julise sobre o tecnoestresse, sobre a exclusão sociolaboral e a relação disso com o teletrabalho, com o home office. Obrigado, Julise. E veja nas nossas redes sociais as conversas que temos tido sobre o trabalho em casa, sobre o home office e as suas implicações na área da saúde e também na área do direito. Obrigado. Obrigada.